estamos nos Pirineus a passar de França para a Espanha. Continuamos a subida. Devo dizer que a subida é espetacular. Muitas passagens em primeira, curvas e contracurvas, curvas em gancho, curvas em cotovelo, há todo o género de curvas. É só escolhê-las. E depois é primeira, segunda, primeira, segunda, primeira, segunda. Mas agora chegamos aqui a um sítio glaciar. Mostra aqui esta paisagem, eu gostei. É um espetáculo. Fantástica era também aquela fila que estava à nossa frente. Para trás tinha ficado a Vila d'Oriol, em França, onde tínhamos estado a assistir à volta à França em bicicleta, e seguíamos para a Espanha pelo túnel de Bielsa de Aragonés. Estamos dentro do túnel, muito mais extenso do que eu estava a imaginar, nem me lembrei de ver qual é que era a distância. E a verdade é que vamos a descer a montanha, mas por dentro de um túnel. Já tinha descido muitas montanhas, mas por dentro de um túnel nunca tinha descido nenhuma. E tem uma inclinação que eu não digo nada. Bola. Tenho a impressão que toda aquela subida que fizemos pela montanha estamos agora a descer dentro do túnel. Bom, o túnel de facto é muito extenso. Estamos agora a ver a luz ao fundo do túnel e vamos entrar noutro país, vamos passar de França para a Espanha. Este túnel não tem portagem e permite um acesso muito fácil à passagem para a Espanha. Chama-se Bielsa Aragonés, mas o nosso novo destino era a localidade da Insa. Localizada no Alto Pirineu do Esca, oferece-nos uma área de serviço com um enquadramento fantástico. O seu conjunto medieval é considerado conjunto histórico e artístico desde 1965. Pertence à rede das aldeias mais bonitas de Espanha. Aproveitámos o fim de tarde para uma canha na sua praça medieval e amanhã será um novo dia, que começou logo com o pagamento dos 6 euros do estacionamento diário. Se quiserem usar a área de serviços, pagam mais 3 euros. Mas vale a pena, a paisagem é muito bonita e estamos mesmo muito próximo do centro histórico. Vamos então iniciar a nossa visita. Cristina, agora estamos em Ainsa, Espanha, num dos pueblos mais belos de Espanha. Por acaso não conhecemos, este é a estrear. Estamos aqui junto aos Pirineus, já mostrei onde é que a autocaravana está parada e temos o Monte Perdido ali mesmo à saída da porta da nossa autocaravana. Eu se avançar um pouco mais daqui entre as árvores, tem aqui um buraco. Agora ali atrás de nós podem ver, quanto aqui Cristina, ao pé de mim, para ficarmos os dois aqui com o Monte Perdido ali atrás. É um espetáculo. Está muito calor. Muito calor, 30 graus. Vamos ver se encontramos um restaurante para comer. Está mais? Mas se calhar está mais, pronto. Ver se encontramos um restaurante por aí. Mesmo à saída do local de estacionamento encontramos painéis que nos elucidam sobre a melhor forma de visitar a região e a localidade da Insa. O centro medieval fica a uns 300 metros de onde temos a autocaravana estacionada. Logo encontramos um parque zoológico que nos fala sobre as aves que habitam os Pirineus. Aqui está uma, por exemplo. Essa é uma jangada daquelas que desciam os rios, que levavam as madeiras até lá abaixo às cidades junto ao litoral, que não tinham tanta floresta. Olha ali as narvatas. Cristina, vamos aqui ao posto de turismo obter algumas informações sobre como visitar esta localidade. E onde comer? Na praça central não faltam restaurantes, mas não era possível estar na esplanada, tal era o calor. Vamos procurar um local com ar-condicionado, ou pelo menos com sombra. E junto à antiga catedral, parece que encontramos um local que vai servir para o repasto. Era abrigado o sol um pouco mais fresco e que tinha uma vista que valia a pena. Venham aqui vê-la. Nunca nos cansamos de apreciar as paisagens que os Pirineus nos oferecem, tanto os espanhóis como os franceses. Mas agora a altura era de passar ao prato. Como quase sempre em Espanha, optámos pelo menu do dia. É diferente do que se passa em Portugal. Em Espanha o menu oferece-nos um prato de entrada, o prato principal e depois uma sobremesa, normalmente acompanhada com vinho ou outra bebida e pão. Os dois, não penses que vais ficar com o prato todo só para ti.
Corta lá ao meio e divide aqui por 2 pratos. Isto é a solidariedade ou comem todos? Problemas à parte, o repasto para casa até correu bem. Com aquela vista, 15 euros por pessoa, tudo bem. E agora, neste novo dia, vamos todos à área de serviço para as autocaravanas. Algo que é curioso quando estamos a viajar nas autocaravanas são as estações de serviço. Dificilmente encontramos duas iguais. Esta tem aqui uma série de tecnologia que o primeiro que percebesse como é que isto funcionava tive aqui uns 5 minutos. Então o que é? Tem que se pôr as moedas, 3 euros, e depois a vantagem é que tem várias línguas, italiano, espanhol, inglês. Também temos aqui em português as instruções de utilização. Depois de se perceber, é muito fácil. É meter as moedas, carrega-se o botão, mete-se a torneira da água daquele lado, sempre muito cuidado nas estações de serviço. Nunca abastecer as autocaravanas na torneira onde se lavam as sanitas químicas, por causa das bactérias, e a partir daí é andar com a autocaravana e usufruir. Estamos a sair da área de serviço de autocaravanas da INSA, que é mesmo localizada no centro histórico da cidade. Esta terra que é considerado um dos pueblos mais belos de Espanha. Faz parte de uma rede, até há um livro interessante, podem comprar na internet, que tem os pueblos mais belos de Espanha. E depois é percorrer a Espanha visitando esses pueblos. Agora, esta saída é que é assim um bocadinho complicada, porque é um pouco apertada. Nós estamos na zona histórica e já vão ver ali à frente a passagem, tem que ser um de cada vez. Com um bocado de sorte, pode ser que não venha ninguém a subir, porque nós estamos agora a descer, a localidade histórica fica num alto e temos que vir para a parte baixa. Olha, aqui tem outra entrada aqui, mas esta entrada é para os residentes. Aqui estamos na zona mais apertada da descida. Convém começar a rezar, mas vai lá que é um carro, até aqui não há grande problema, em princípio. Encosta aqui. Dá para passar com calma. Agora aqui esta curva, aqui a peste é o próximo. É contra a curva. Aperta, tem que ter cuidado. Agora esta aqui, se vier algum caminhão a subir... Caminhão ou caravana. Coitado das pessoas que moram aqui. Se não vem ninguém, podemos dar a curva. Ok, está quase a acabar. Mais um esforço. Pronto, já cá estamos. Já conseguimos. Felizmente não havia problema de maior. A INSA, mais uma localidade que aconselhamos seriamente a que os autocaravanistas venham. Não fiquem preocupados porque o acesso que nós tivemos a comentar é relativamente fácil, passa bem. Aliás, a área de serviço de autocaravanas ontem à noite tinha para aí umas 40 ou 50 autocaravanas. Portanto, toda a gente pode visitar, independentemente do tamanho que a autocaravana tenha. Sim. E é um local muito agradável. Eu só gostava de lembrar que esta localidade, a INSA, fica no Parque Nacional de Ordessa, que é um sítio espetacular para se visitar, fazer caminhadas. Nós já tivemos a oportunidade de por aqui andar, é muito bonito. Olha lá, vamos para a montanha, agora é que é bom. Cuidado aqui. Filma aí que andamos aqui numa passagem. Estamos a fazer uma passagem aqui na montanha. Primeira, segunda. Sempre com muita atenção em cada curva para ver se vem lá alguém e encostar mais. Para já não vem ninguém, podemos avançar. Bom, aquela passagem ali atrás estava mesmo apertado. E a estrada era muito estreita. O problema é se vem um caminhão em sentido contrário, mas isso não há como entrar nas curvas com calma, devagar, tentar ver lá à frente se nos apercebemos que vem tráfego em sentido contrário, complica a coisa. Olha, vem aqui uma autocaravana, vai-se meter ali naquela alhada, todo contente, o holandês, nem sabe o que é que me espera, mas pronto. Bem, estas estradas para o holandês devem ser um espanto, porque a Holanda não tem nada que se pareça com isto, não é? As estradas de montanha tinham ficado para trás. Estávamos já muito próximo do destino deste dia, Sóslo ao Rei Católico. Mas tudo isso vai ficar para o próximo vídeo, porque por aqui nos despedimos.
a viagem vai continuar por terras de Espanha. Não se esqueçam, subscrevam o nosso canal do YouTube, vamos continuar a viajar juntos.